Palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 21, amém? Aleluia, só vou ler o versículo 4, para nós dar sequência na mensagem da palavra. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, aleluia. Esta é a terceira ministração desta mensagem da palavra de Deus. Amém? Parte 3 da palavra, cujo tema é: não negocie sua herança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Independente, aleluia, daquilo que possa suceder na sua vida, amém? Não negocie a sua herança. Louvado seja Deus. Mas nós já estávamos falando sobre isto, tratando acerca desta mensagem, amém? Aleluia. E agora eu quero, a partir desse versículo 4, a seguir, dar continuidade, amém, queridos? Aleluia. E nós vamos aqui, eu chamei a este versículo de mimado e desviado, amém? Aleluia. Mimado e desviado, porque a condição do rei Acabe é de um crente desviado, de um homem de Deus que é rei de Israel, é rei da nação, do povo de Deus, mas estava longe do Senhor, estava, aleluia, distante dos mandamentos de Deus, ele estava desviado da palavra do Senhor, amém? Mas nós não vemos somente um homem desviado, nós estamos vendo aqui um homem mimado, né? Um jovem mimado demais, porque a Bíblia vai dizer que o que chama a atenção a nós, neste versículo 4, são duas palavras que está aqui fazendo menção da característica de estado de espírito dele, do sentimento que há nele. A Bíblia está dizendo que ele está desgostoso e indignado. Este homem, ele volta para sua casa, por causa da palavra de Nabote, quando diz para ele, eu não vou vender a minha vinha, porque a minha vinha é a herança dos meus pais, eu não te darei a minha vinha. Mas este homem, na posição dele de rei, na postura de um homem acima do povo, ele está agora chegando na sua casa, ele entra no seu quarto, fecha, quem sabe, a sua porta, quem sabe alguém pensa, o rei foi orar, fechou a porta, foi orar, mas pelo contrário, não, o rei, ele fecha a porta, ele deita na sua cama, ele volta o rosto para a parede, aleluia, e ele não quer nem mesmo se alimentar. O camarada está desgostoso e indignado, né? Aleluia, amém, igreja? A palavra do Senhor diz a nós, igreja, Colossenses 3,5, Paulo disse assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Amém? Aleluia. Veja bem, queridos, este homem, este rei, volta para casa desgostoso e indignado. Mas este mesmo homem, que, como nós já dissemos, ele colocou os olhos na vinha de Nabote, ele desejou ela para si, ele ofertou a ele pediu a vinha de Nabote, ele ofertou a Nabote trocar por uma outra vinha, mas também ofertou a Nabote pagar pela sua vinha. Ele recebe uma palavra para o seu coração, ele fica desgostoso e indignado. Mas nós vemos pela palavra que, louvado seja Deus,
Este homem, o que a Bíblia diz, quando Paulo vai dizer que é para mortificar os vossos membros sobre a terra, e ele vai fazer menção dessas características que estão na carne do homem: prostituição, impureza, apetite desordenado, avareza, mas ele fala a vil concupiscência. E a vil concupiscência, amados, é um sentimento sórdido, sujo, torpe, perverso, ruim, de cobiçar bens materiais. Acabe está sendo influenciado por um sentimento sórdido, sujo. Acabe está tendo um sentimento de vil concupiscência, porque ele poderia mortificar a sua carne se ele pudesse, através da palavra de Deus, através da graça de Deus, da presença de Deus, ser abençoado, ficar em paz. Ele poderia tranquilizar o seu coração com respeito à resposta de Nabote, mas não, pelo contrário, ele tem um apetite desordenado por causa daquela vinha. Ele quer ela de qualquer forma. Ele é como está dizendo, é um sentimento de cobiçar bens materiais. É isso que ele está desejando. Amém, queridos? E quando a gente observa pela palavra de Deus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, ele disse através de Paulo, que quem tem ele, que anda com ele, não vai alimentar, não vai satisfazer a vontade da carne, mesmo quando for tentado. Quem tem o Espírito de Deus, anda com o Espírito Santo, está com ele, a presença dele está na sua vida, não vai alimentar, não vai satisfazer a sua carne. Você está entendendo, querido? O Espírito Santo do Senhor, aleluia, ele refreia as nossas vidas. Ele, aleluia, é a graça poderosa que refreia nós, aleluia. Por esse motivo, aleluia, quem tem a graça, quem tem o Espírito Santo, ele mortifica a sua carne, e mesmo quando for tentado, aleluia, ele não dá lugar para o diabo. Amém? Porque na palavra do Senhor, Paulo disse em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação que, aleluia, vem sobre nossas vidas, ela não é senão humana. É a nossa vontade, é o que ele está passando, desejo desenfreado, vontade. Ele quer aquela vinha, ele deseja aquela vinha. A tentação está nele, a tentação está na sua carne, a sua carne anseia por aquela vinha. Você já percebeu, queridos, as pessoas no mundo que estão vivendo atrelados ao pecado, se a pessoa desencadeia a vida dela para uma situação como nós temos visto muitas vezes, através da rede, nós vemos que câmeras de segurança filmam pessoas que de repente chegam numa loja e numa distração do balconista, ela subtrai um celular, porque ela é tentada na sua carne, ela deseja, ela olha, ela deseja, ela toma aquele celular, ela toma aquela carteira que estava ali, ela toma aquele bem, aquele objeto, e a gente vê isso acontecer. A situação não é diferente, o sentimento que está sobre a vida do rei Acabe, ele está desviado da palavra de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Mas a Bíblia diz, e continuando no versículo diz, que fiel é Deus, que não vos deixará
ser tentados acima do que podeis suportar, porque antes com a tentação dará também o escape. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele refreia as ações, ele dá o escape. Aleluia! Não adianta querer dizer, eu não pude. O Espírito Santo alerta, o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo, ele capacita. Amém? Então veja, irmãos, que a cobiça, o desejo, a vontade maligna de Acabe, por não conseguir o que queria por vias normais, ele fica deprimido e frustrado. Ele fica deprimido e frustrado. Por quê? Por vias normais, ele não conseguiu. Ele pediu, ele quis trocar, ele quis comprar, e ele não conseguiu. E ele volta para casa deprimido e frustrado. Quando ele chega na sua casa, deita na cama, vira o rosto para a parede, não quer nem se alimentar, perdeu até o apetite. Crente desviado e mimado. Você já percebeu? A vida de alguns cristãos, infelizmente, é essa realidade. Porque quando Deus não opera na sua vida, quando Deus não faz na sua casa, quando Deus não opera na sua família, quando Deus não opera na sua própria vida, na sua condição, naquela porta que ele esperava, naquela situação que ele almejava, ele fica deprimido e frustrado. Não quer mais orar, não quer mais falar com Deus, não quer mais buscar, não quer mais ir para a igreja, está frustrado, está deprimido, porque Deus não satisfez a sua vontade. Vai para a entrevista de emprego, tem 1000 candidatos lá e ele acha que ele tem que ser o privilegiado. Jesus não me olhou, Jesus não cuidou de mim, evangelista. Jesus, eu orei, eu clamei, mas Jesus não cuidou. Mas tinha mais 999 esperando a presença, ou melhor, a bênção de Deus para a sua vida. Mas às vezes tem aquele que fica deprimido e desgostoso, né? Vai para casa, vira o rosto para a parede, não quer nem se alimentar, não quer nem comer. Perdi o apetite, porque eu não consegui. Ei, querido, a minha hora, a tua hora vai chegar. Amasso decandarai, aleluia, aleluia. Não há motivo para desgosto, não há motivo. Deixa de ser, aleluia, deixa de ser crente mimado, aleluia. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus é de dar outra coisa melhor para a minha vida e para a sua. Deus trabalha em nossa vida. Para que a gente vai ficar aí deprimido e desgostoso? Como se Deus tivesse que fazer o que nós queremos. Amém, igreja? Aleluia. Agora então veja bem, querido. É normal. Hoje em dia, né? Eu vou abrir um espaço aqui para nós falar de algo que é natural, normal nos nossos dias, né? Aleluia. Hoje em dia muitos estão deprimidos, se sentindo frustrados, porque estão olhando para as redes sociais e vendo a vida aparentemente bela de muitos amigos, muitos amigos, entre aspas, amigos entre aspas, porque muitas dessas pessoas nós nem conhecemos. Quantas pessoas você tem no seu Facebook? Quantos amigos você tem na sua rede social? Na minha lá tem quase 5.000. Eu conheço. Se eu dizer para você que eu conheço, eu devo conhecer lá, talvez uns 100, uns 150, quem sabe? Talvez um pouco mais, porque tem muitos lá que são do tempo do SESI, da escola. Mas espera aí, tem quase 5.000. Então nós não conhecemos a vida dessas pessoas, não as conhecemos pessoalmente,
mas vemos as suas postagens sempre belas, maravilhosas, aparentemente, olhando para a vida delas, elas estão sempre felizes, realizadas, e a gente olha para tudo isso e começa a comparar a nossa vida com a vida dessas pessoas. Você já viu como a pessoa hoje está ligada na rede social? Começa a comparar, olha para as pessoas, os amigos, as pessoas que estão lá, que estão bombando, olhando para a situação dela, porque as pessoas estão lá, elas só postam coisa boa, elas só postam as situações belas e maravilhosas, e a gente fica olhando para aquilo, e muitas pessoas ficam deprimidas, porque começa a comparar a sua vida com a vida de outro, começa a comparar a sua vida, ai, mas para mim parece que nada dá certo, olha aí a situação, olha lá, aquele lá, olha meus amigos aí, está acontecendo, está fluindo, está indo à frente, está viajando, olha lá, olha as fotos que ele posta, e aí fica, querido, deprimido. Tem gente que não consegue viver com essa realidade, adentra as redes sociais, daqui a pouco está deprimido e depressivo, porque não suporta olhar para as coisas que os outros estão vivendo, e começa a comparar com a sua própria vida. Você está entendendo, querido? Amém? A comparação é um perigo, para quem não tem estrutura espiritual e nem emocional, e mesmo que tenha, não vale a pena, mesmo que tenha estrutura espiritual e emocional, comparação não vale a pena. Por quê? Porque situações como esta, como eu disse, deixam as pessoas deprimidas e muitas vezes até depressivas. Há estudos que apontam isso. Estudos apontam que cerca de 40% de pessoas que hoje estão vivendo nas redes sociais desencadeiam depressões, desencadeia esse tipo de transtorno, porque começa a olhar e comparar a sua vida com a vida dos outros. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, no Salmo 73, no versículo 2 e 3, Asaf, cantor levita do rei, ele disse: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Você está entendendo? Asaf está dizendo assim, quando eu passei a comparar a minha vida com a vida dos ímpios, eu quase me desviei, os meus pés quase escorregaram, os meus passos, quase que eu desvio. Ele era levita, cantor do rei, o salmo foi escrito por ele, Salmo de Asaf. Agora veja bem, ele está sendo claro em dizer: eu comecei a comparar a minha vida, eu comecei a olhar para a minha situação, diante da situação dos ímpios, diante da prosperidade. Eu olhava para a rede social, eu via as belas postagens, eu via as imagens, eu via as fotos, eu via tudo belo, e eu comecei a comparar com a minha vida, e por causa disso, quase que eu desvio. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Aleluia. Então veja bem, querido, aliás, esse tempo moderno, querido, ele trouxe uma carência para as pessoas, de viver de postagens, de viver de perfis, né? Agora, o que eu quero dizer aqui me chamou a atenção, porque as pessoas estão ali participando de todo tipo de besteira, que aparece, que é postada, que aparece ali. As pessoas, elas participam de todo tipo de besteira que aparece, e quando elas participam, se não tiver like, ela fica deprimida,
porque ela participa e ela quer que as pessoas dê like, igual eu tenho visto aí alguns aí, que coloca uma carência tão grande, coloca tanta coisa lá, e as pessoas lá têm que colocar embaixo, e dá aquela palavra de incentivo, e cada vez que incentiva ela posta mais besteira ainda, porque tem gente lá por trás, tem gente incentivando a besteira. Eu falo, meu Deus, tem umas coisas, querido, amém? E aí, amado, os crentes, infelizmente, os cristãos, eles vão comendo tudo, vai comendo tudo que aparece, sem avaliar nada, e depois começa a querer vomitar tudo para fora. Você já percebeu isso? Come tudo que aparece, depois quer vomitar para fora. Dentre algumas coisas que eu tive observando, que a gente não está alheio a essas coisas, é justamente para nós orientar a igreja, é justamente para nós falar em rede social, para que aqueles que nos ouvem, aleluia, passem a ter um pouco mais de maturidade espiritual acerca dessas coisas. Não é obrigado me ouvir, mas se servir, veste e ser abençoado. Agora, dentre as besteiras que a gente vê, agora tem uma lá, como que vai ser teu filho? E as pessoas vão tudo querer ver como é que vai ser o filho. Pergunta para Deus como vai ser teu filho. E a pessoa vai lá. Esse dia eu vi um casal lá que o negócio deu errado, rapaz. O negócio deu errado. E aí tinha um monte de argumentação embaixo, pastor, adota, adota um. Então você entende, Por quê, querido? É um jogo, uma brincadeira. Pastor, é só uma brincadeira. Tá bom, vamos lá. Como é o seu avatar? Ai, que belezinha, faz a figurinha do avatar. Como é o seu avatar? Aí depois, alguém vai lá e posta, pastor Claudinez, avatar é uma crença hinduísta, de um deus pagão, que assume a forma humana e de animal, é coisa do diabo. Aí alguém vai lá e posta isso, coloca tudo sobre o avatar, o que significa o avatar, lá no ritual hinduísta, o deus pagão, que se transfigura em forma humana ou de animal. Aí a pessoa vai, posta, aí aqueles que fizeram, olha para aquilo, vai lá e apaga o seu avatar, e fala ainda assim, eu apaguei meu avatar, é coisa do diabo, vamos vigiar a igreja. Ei, come, e depois quer jogar para fora. Ei, vamos avaliar o que está vendo, querido, vamos avaliar o que está participando, vamos avaliar o que você tem que fazer. Você está entendendo, querido? Então, é assim, o sangue de Jesus tem poder, mas não come o que o diabo está oferecendo, não. Vai comer o que o diabo está oferecendo, depois o sangue de Jesus tem poder. Infelizmente é assim, querido? Agora, uma coisa eu disse, comentei já a esse respeito. Daqui a pouco vai acontecer algo. Escute o que eu estou dizendo. Amém? Daqui a pouco vai acontecer algo. Vai aparecer lá, pastor Claudinez, vai aparecer lá algo da seguinte forma assim, o que você foi na outra encarnação. Aí vai ter um monte de cristão, que vai entrar para ver o que ele foi na outra encarnação, para querer saber o que é que ele foi na outra encarnação. Você está entendendo o que o diabo vai fazer daqui a pouco? Ele vai pegar os crentes de calça curta, ele vai pegar os crentes pelo pé, ele vai pegar os crentes que vai ficar curioso para saber o que ele foi na outra encarnação.
Porque se ele está curioso em saber como vai ser o filho, se ele está curioso em saber como que é o seu avatar, ele vai querer saber o que ele foi na outra encarnação. Aí vão colocar lá que ele foi isso, foi aquilo, vai aparecer alguma coisa. Aí ele vai falar, você crê na encarnação? Você crê na doutrina espírita da reencarnação? Para saber o que você foi na outra encarnação? Ou você é crente cristão, querido? E vai ter muito cristão caindo nessa aí. Amém, querido? Aleluia. Então, cuidado com a cobiça, porque ela traz frustração, leva a pessoa à comparação e pode causar até depressão. Cuidado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículos 5 e 6. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não come pão? Ele respondeu: falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: disse a ele: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Amém, igreja? Inconformismo e omissão. Amados, veja bem, irmãos, o rei Acabe poderia se conformar por causa da resposta de Nabote, porque ele disse: é herança de meus pais. E o rei Acabe sabe que Nabote está respaldado pela lei do Senhor. Acabe sabe disso. Acabe tem ciência, eu creio que ele tem ciência de saber que aquilo era herança do Senhor. As terras de Israel, os termos ali de Israel, de Samaria, é do Senhor, era herança do Senhor. Ele sabia disso. Mas quando Jezabel pergunta o porquê do seu estado desgostoso, do seu estado de desânimo, Acabe, ele simplesmente omite a resposta de Nabote. Nabote disse: é herança dos meus pais. Mas quando Acabe fala a Jezabel, ele simplesmente diz: eu quis comprar a sua vinha, mas ele me disse: não te darei a minha vinha. Foi isso que ele me disse. Você está entendendo? Ele omitiu. Amém? Então, ele está inconformado e está sendo omisso quando ele fala com a sua esposa. Amém? Versículos 7 a 10. Agora nós vamos observar os degraus do pecado. Nós vamos observar agora nesses versículos a sucessão de erros que vai acontecer, os degraus do pecado. Amém? Versículos 7 a 10. Aleluia. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra-te de coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Amém? Louvado seja Deus. Amados, o texto mostra, já no versículo 7, que Jezabel demonstra a intenção de matar Nabote. Quando ela vai dizer para o seu esposo, ela diz assim: eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela já deixa claro que a intenção dela é matar ele e a sua família. Porque quando ela diz, fica
em paz, meu esposo. Ela vai dizer para ele assim: por que você está desgostoso aí? Por que você não come? Fica em paz, eu vou te dar a vinha de Nabote. Ela já está demonstrando a intenção de matá-lo, e não só ele, matar a sua família, para tomar posse, para tomar a vinha de Nabote. Está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. A Bíblia diz, no Salmo 42:7, no versículo A, que um abismo chama outro abismo. Amém, igreja? Um abismo chama outro abismo. Agora, irmão, veja bem, aquilo que começa com algo insignificante, algo pequeno, insignificante, de pouco valor, mas pode se agigantar. Está entendendo? É assim que começa. Começa com algo pequenininho, mas pode se agigantar. Amém? Aquilo que pode começar às vezes só com um buraquinho, né? Ah, mas era só um buraquinho, né? Mas pode se tornar o Parque Buracão de Assis, né? Quem nunca ouviu de tempos aí, anos atrás, né? Antes de lá se tornar um parque, aquela extensão da Baixada do Buracão, ali era um grande buraco, irmão, e continua sendo. Dali ele vai, foi feito toda uma arrumação na encosta, mas era um grande buraco, de proporções gigantescas, mas começou com um pequeno buraquinho, e foi tomando proporções maiores. Amém? Então, querido, muitas vezes aquilo que é só uma faísca, é só uma fagulha, mas pode se tornar num incêndio de grandes proporções. Ah, mas foi só uma faísquinha que deu, mas no capim seco pode desencadear um grande incêndio. Você está entendendo, querido? Amém? Aleluia. Você está entendendo? É assim que começa. Um abismo chama outro abismo. Nós temos que ser cautelosos, cuidadosos, porque aquilo que pode ser um nada, uma coisinha de nada, se não tratar, se não cuidar, pode se agigantar. Amém? Então, querido, veja bem, o pecado tem que ser cortado na sua raiz. Amém? Porque o pecado, se não for cortado na raiz, querido, ele ramifica. Aí ele cresce, ele floresce, e ele vai dar frutos amargos. É isso que acontece quando o pecado não é cortado na raiz. A gente vê a extensão de muitos que começaram com uma coisinha de nada, começaram com uma faísquinha de nada, mas hoje é uma grande floresta incendiada, porque começou com uma fagulha, porque não cortou o mal pela raiz. Amém? E nós vamos ver que o pecado de Acabe começou com a cobiça. Ele desejou a vinha de Nabote, ele cobiçou a vinha de Nabote, e ele quebra, como nós já dissemos, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Mas nós vamos observar, através da omissão e da mentira, ele incita Jezabel, sua esposa, que malignamente articula um plano para matar Nabote, e quebra o 6º mandamento. Ela está indo, o seu plano está sendo articulado para quebrar o 6º mandamento: não matarás. Através de um falso testemunho, é assim o seu plano. Ela articula um plano através de um falso testemunho,
e através disso ela quebra o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Então você vê que os degraus do pecado, começa com a cobiça, vai para o falso testemunho, a trama sórdida, maligna, para matar. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Você vê que vai descendo. Amém? A cobiça é só a porta de entrada para outros pecados, querido. Cobiça é só a porta de entrada. Amém? Louvado seja Deus. Agora versículo 11, 14 a 14. A culpa do inocente. Do versículo 11 a 14. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. E então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. E então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Amém, querido? Amados, o versículo 11 diz que os homens, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhe ordenara. Amados, quem eram os anciãos? Quem eram os anciãos? Os anciãos referem-se aos homens idosos, a quem se confiava assuntos de governo. Eram homens experientes e responsáveis, que deveriam demonstrar a sua fé e a sua conduta exemplar. Esses anciãos eram para ser pessoas idôneas, eram para ser pessoas de exemplo, eram para ser pessoas vividas, reputadas como pessoas de caráter. Era para ser esses homens. Amém? Quem eram os nobres? Cidadãos nascidos livres, homens ilustres, de reputação e de notoriedade entre o povo. Não era qualquer pessoa, eram os nobres da cidade, pessoas de um caráter ilibado, pessoas que estavam ali com representatividade diante da sociedade. Eram esses. Mas quando Jezabel mandou a carta falando para eles: olha, façam isso, isso e isso. Essas pessoas que eram para ser exemplo, essas pessoas que eram para ser notáveis diante da injustiça que ia ser cometida com este homem Nabote, infelizmente, não foram exemplo. Não foram o exemplo que se esperava. Amém? No versículo 12, apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Colocaram uma roupagem de religiosidade em tudo que estava acontecendo. Nabote inocentemente foi colocado em lugar de honra diante do povo. Trouxeram Nabote, colocaram ele no lugar de honra, colocaram ele no lugar de destaque entre o povo. Quem sabe o coração de Nabote? Quem sabe o coração de Nabote pensando em ser honrado, em ser ali diante do povo, porque era uma situação, era uma condição de jejum, alguma coisa estava acontecendo, mas ele não sabia, inocentemente ele está ali. Amém? Louvado seja Deus.
Agora no versículo 13. Então vieram dois homens, como a Bíblia está dizendo, homens malignos. Em outras traduções, talvez esteja dito na sua Bíblia, filhos de Belial. E puseram defronte dele, e testemunharam contra ele. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Você está entendendo, queridos? Trouxeram, Nabote está sentado, Nabote está ali, inocentemente, sem saber o que é que está acontecendo. Foi reunido os nobres, os anciãos, o povo. Nabote foi convocado. Agora Nabote está em lugar de destaque. Só que quando, em determinado momento, chega dois homens malignos, filhos de Belial, eles chegam, sentam-se em frente de Nabote e levantam a voz dizendo: este aí, Nabote, ele blasfemou contra Deus. Ele blasfemou contra o rei. A culpa foi lançada sobre o inocente. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, Paulo disse assim, segundo aos Coríntios 6,15, que harmonia há entre Cristo e Belial. A Bíblia está dizendo que concórdia há, que harmonia há entre Cristo e Satanás. Estes homens são chamados de filhos de Belial. Eles eram filhos do maligno, eles eram filhos de Satanás. Pessoas inescrupulosas, pessoas sem temor a Deus, pessoas que se valiam de qualquer situação para testemunhar mentira contra alguém, para matar, talvez em troca de recurso, dinheiro, situação, né? Amém? Glória a Jesus. Só perguntando, querido, é meu carro? Não? Não é não? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Então veja bem, queridos, Jezabel usou de forma injusta a própria lei de Deus para matar Nabote. Amém? Ela usou a lei de Deus para matar Nabote. Ela não simplesmente articulou um plano, ela usou a lei de Deus para derrubar a vida deste homem. Levítico 24, 13 a 16, Deus falou a Moisés: tira para fora aquele que tem blasfemado. Então toda a congregação o apedrejará. Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. É a lei de Deus, e ela está se valendo da lei para apedrejar Nabote. Amém? Êxodo 22, 28. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Então, o que ela está dizendo? Olha, testemunha contra ele, diz que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, porque na lei de Deus está escrito. Amém? Você se apercebe, querido? Que é usar a lei de Deus para matar. Amém? Aleluia. Então, amados, no versículo 14, então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E aí a gente vê que o sexto mandamento foi consumado, aonde está dito: não matarás. Ele foi morto injustamente, foi assassinado injustamente. Amém, igreja? E quando a gente olha, para terminar, outro exemplo bíblico de condenação, a gente vê a situação que passou o nosso irmão Daniel. Daniel também foi de forma injustiçado até, porque foi na própria lei de Deus que quiseram, ou melhor, quiseram não, lançaram Daniel na cova dos leões. Por quê?
Diz a palavra de Deus no capítulo 6 de Daniel, que quando procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nele ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E no versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele, na lei do seu Deus. Eles observam que Daniel era um homem de oração. Eles queriam pegar Daniel de algum jeito, mas não tem jeito, o homem é fiel. Ah, mas peraí, vamos pegar ele na lei de Deus, do próprio Deus dele. Aí o que eles fizeram? Eles falaram para o rei: olha, rei, faz um decreto aí. Esse decreto para que ninguém, no período de 30 dias, faça petição a nenhum Deus, a ninguém, a não ser ao rei. Porque se alguém desobedecer essa lei e fazer petição para outro, a não ser para o rei, seja morto, seja lançado na cova dos leões. O rei falou: ah, tudo bem, vamos lá. E pá, decretou, assinou embaixo. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, escute, para nós encerrar. A Bíblia diz assim, ó: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Aleluia! A Bíblia está dizendo que Daniel, a hora que ele ficou sabendo, assinou o decreto, assinou, aí que ele foi orar. Você está entendendo, querido? Quando ele, pois, soube que foi assinado, ele entrou na sua casa, foi para o seu quarto, a sua janela estava aberta para Jerusalém, e ele foi orar a Deus. Aleluia! Ele não se intimidou com aquilo que foi decretado contra a vida de quem orava a Deus. Não se intimide, querido. Amém? Não se intimide diante do teu adversário. Aleluia! Não se intimide. Todo decreto de Satanás que ele já argumentou a teu respeito, ao meu respeito, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque a palavra do Senhor Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo. Resista a ele. Amém? Ele não tem vez na minha vida e nem na sua. Amém, igreja? Aleluia. Resiste a ele. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Porque quando tu resiste a ele, aleluia, ele foge. Amém? Ele foge. Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus.